Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader. Olá, boa noite. Você sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar? Pois é, hoje a gente vai descobrir junto durante a nossa reflexão. Em nossa entrevista de hoje, a gente vai ter uma entrevista com o Kleber Henrique Lemos, que é governador do Rotary Internacional, e a gente vai saber o que é o Rotary, como é que ele funciona, quais são as suas funções. Eu queria aproveitar para mandar um grande abraço para o pessoal lá da Sierra Móveis, especialmente para a Célia. Célia, um grande abraço para você. Sejam bem-vindos ao Instituto Beladerme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Beladerme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Beladerme, você encontra um ambiente agradável e de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Beladerme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Cicobi, faça parte. Nós estamos hoje à noite com o Kleber Henrique Lemos, que ele é governador assistente do Distrito 4440 do Rotary Internacional. E a gente vai conversar com ele a respeito do que é o Rotary e quais as suas missões. Kleber, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa, é uma alegria. Agradeço o convite, companheiro Altemar, e é sempre um prazer estar com os companheiros e também falar de Rotary. Kleber, vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Rotary? Certo, o Rotary é uma organização centenária, fundada em 23 de fevereiro de 1905, na cidade de Chicago, por um advogado chamado Paul Percy Harris, que juntamente a 3 outros amigos fizeram uma associação a finalidade era negócios incomuns, negócios mútuos, né? O Paul Harris era um advogado, tinha outro que vendia carvão, outro era um alfaiate e o outro era comerciante também na cidade. Então tinha essa necessidade, a intenção principal foi criar uma organização que trocasse experiência, trocasse serviços entre esses companheiros. Então foi em Chicago, em 1905, que a nossa organização foi fundada nos Estados Unidos, né? Kleber, e hoje quantos rotarianos existem ao redor do mundo? Hoje nós estamos em 219 países, aproximadamente 1.220.000 rotarianos. Nós somos considerados a maior ONG com representação, né, no mundo. Para você ter uma ideia, Altemar, o Rotary tem a cadeira permanente na ONU, fora o Rotary somente a Cruz Vermelha tem essa cadeira, São Maria, e as demais são nações, né? Então o Rotary é uma organização com os membros com a intenção de promulgar a paz e o desenvolvimento humano e também o desenvolvimento da comunidade local, né? O Rotary, costumamos dizer que o Rotary ele age, ele pensa mundialmente e age localmente, né? É interessante comentar, Kleber, que o Rotary não tem nenhuma conotação religiosa, de credo, de política, não é isso? Sim, é totalmente apolítico, religioso, né? E nenhum ceticismo também. No Rotary não tem essa visão de separar
rico de pobre, esse tipo de coisa. Então é uma organização que queremos sempre para conosco empresários, profissionais liberais, é um clube de serviço. Né? E para você ser um clube de serviço, você tem que ter uma profissão. O Rotary não quer o dinheiro do associado, o Rotary quer a expertise, quer a rede de relacionamento, quer seu tempo. Né? Isso é a maior riqueza que nós temos. Né? Então nós somos um clube de serviço cujo cada um tem a sua especialidade e essa especialidade volta-se ao Rotary e o Rotary volta-se à comunidade que está inserido. Kleber, por que tem, aqui na cidade somos 6 Rotarys, né? Por que tem vários Rotarys? Por que tem vários nomes? Como é que é isso? Por que tem essa diferença? Certo. A gente costuma dizer que o Rotary é um só. O Rotary é internacional. Somos regidos pelo regimento interno, Manual dos Procedimentos, que é capitaneado sempre pela organização a nível mundial. A intenção de abertura de clubes é para facilitar a vida do associado, a vida de quem é convidado a participar do Rotary. Por exemplo, você não pode se reunir na segunda-feira à noite, você pode reunir com seus companheiros no Rotary Cerrado na quarta-feira ao meio-dia. Então, esse o único objetivo é poder ter mais clubes, para ter mais gente podendo participar, mas com objetivo igual, comum, que é a mesma Fundação Rotária, a mesma Rotary Internacional, enfim, as mesmas áreas de enfoque, porém com esse objetivo de servir. Eu costumo dizer que alguns clubes têm suas particularidades, desde como foi fundado, um pouco mais antigo, um pouco mais moderno. Hoje o Rotary investe muito pesado na parte de informática, na parte menos formal e mais trabalhosa, mais assim, como é que eu dizer, mais dinâmica. Então tem clubes com essa dinâmica que vai chocar com clubes um pouco mais tradicionais, né? Que ainda tem, por exemplo, se você vai em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ainda tem clubes que todos vão de terno e gravata, né? Jantares com talheres, enfim. E tem clubes que não tem nada disso, né? Para você ter uma ideia, no Manual de Procedimentos de 2013, na última reunião que teve, foi abdicado a presença online, a presença física. Hoje nós temos clubes virtuais, então o cara entra numa sala lá, tem o E-Club, por exemplo, tem o E-Club do Distrito 4.440, que tem companheiros que moram no Canadá e são rotarianos desse clube. Então não tem esse crescimento do Rotary, essa parte. Ele vai se flexibilizando, vai acompanhando. Exatamente, essa é a palavra, flexibilizar. O avançar da sociedade. Exatamente. Né, o Rotary antigamente tinha uma obrigação de reuniões semanais, ele já abriu mão dessa reunião semanal, porque sabe que hoje as pessoas são dinâmicas, né? E as pessoas precisam também trabalhar e servir. O mundo é muito voraz nesse sentido, na questão do tempo. Então tem essa flexibilidade de reuniões quinzenais, né? Tem reuniões hoje que também não são mais num local fixo, por exemplo, uma reunião se reúne na sua casa, a outra se reúne num restaurante, enfim, com essa questão puramente de flexibilizar, né? Então o objetivo da gente ter mais clubes na cidade, né, é com isso. E a vantagem desses clubes, né, é que cada um abraça uma causa, né? Sim. Em Rondonópolis nós temos 6 clubes. Rondonópolis é o mais antigo, né? Esse clube, ele é o provedor da Santa Casa de Misericórdia em Rondonópolis. Santa Casa que é um marco na cidade, né? Eu costumo dizer que é um dos maiores projetos de Rotary, a nível de Brasil. É mesmo? Sem dúvida. Pelo tamanho da importância, o que a Santa Casa faz em Rondonópolis, é coisa fantástica. Distrito em Rondonópolis nem se fala, né? Santa Casa é o nosso maior projeto. Depois vem o Rotary Clube de Rondonópolis Leste, que foi o segundo a ser fundado, que também provedor do Lar dos Idosos, né? Também um trabalho fantástico, cujo também o rotariano é o presidente, como é na Santa Casa, também é essa exigência. Trabalha lá, você sabe muito bem, cuida dignamente dos nossos velhinhos, né? Depois tem o Rotary Clube de Rondon, que foi o terceiro a ser fundado. Esse Rotary Clube ele abraça a PAI de Rondonópolis, cujo também o rotariano é o presidente, também é provedor. Depois nós temos o Rotary Clube Distrito de Vila Operária, que é o quarto clube que foi fundado em Rondonópolis. Ele tem um banco de cadeira de rodas, hoje aproximadamente 250 cadeiras de rodas estão nesse banco para pessoas carentes que precisam dessa assistência. Com um banco também de equipamentos ortopédicos, muleta. Exatamente. Camas ortopédicas também a gente consegue, com esse objetivo de servir, né?
Depois o quinto clube foi o Rio Vermelho, que tem cujo objetivo um pouco mais educacional também, colabora com os outros clubes também nessa área ambiental. Ele que foi um dos primeiros clubes que participou do Rio Vermelho é nosso, né? Do Ararel é nosso, desse programa junto à SEMA local. Teve, né? Agora, né? A ação para limpar o rio, né? Teve agora. E o último clube é o Cerrado, né? Esse é o mais recente, cujo eu sou o presidente fundador. Em 2015 eu era associado do Rondonópolis e juntamente com outros 3 companheiros do Rondonópolis recebemos a missão, incumbência do governador daquele ano de abrir um novo clube, né? E aí fundamos o Rotary Clube do Rondonópolis Cerrado, cujo hoje nós estamos com 25 associados, né? E você, a grata missão de ser nosso companheiro lá. Sim. E o objetivo nosso, a missão do Cerrado é também educacional e também alguns projetos a nível humanitário, que é o projeto Fio de Amor, né? Que consiste aí em receber e captar cabelos para fazer perucas, né, para poder câncer, humanizar um pouco mais essa pessoa que está sofrendo esse problema com o câncer. E também um outro projeto muito bacana do Cerrado é o Karatê Mais, né, que a gente, em parceria com a CASF, que nos fornece o local para poder fazer aula para mais de 90 crianças lá, que recebem Karatê gratuitamente, com a parceria da Semente de Girassol, que foi parceiro no pagamento das custas ali de professor e material. Tá. E o Ministério Público do Trabalho, que, como eu já tinha falado, é um parceirão do Rotary, que fez um projeto lá e nos forneceu todo o material para isso, né? Então o Rotary está muito linkado dentro de Rondonópolis. Nós estamos abertos. Projetos importantes de Rondonópolis, né, Kleber? A gente não tem ideia. Quando você juntou tudo, que a gente viu a importância que tem o Rotary aqui na nossa cidade, né? Eu costumo dizer que as pessoas soubessem o que o Rotary faz, muito mais pessoas estariam em Rotary, né? Porque tem muita gente que tem essa intenção de ajudar e não tem esse contato. Então o Rotary hoje gasta muito dinheiro com essa imagem pública, divulgação da imagem pública, para despertar naquele empresário, naquele profissional liberal, naquele professor, que também tem essa vontade, essa vocação de voluntariado, porque o rotariano não recebe um centavo, não ganha um centavo, mas despertar nele a vontade de poder fazer parte, né, desse batalhão aí de soldados em prol do bem, né? Em prol do bem e do próximo, né, Kleber? Exatamente. Kleber, para o pessoal que está em casa, como é que faz para conhecer, para visitar o Rotary e depois ser admitido? Ok. O Rotary é uma sociedade organizada aberta, então você pode chegar nos 6 clubes de Rondonópolis, você vai ser muito bem-vindo, né? A gente vai deixar os endereços, os locais de reunião aqui na tela, pro pessoal, tá? Ótimo. E se você é bem-vindo nesses clubes, lá você vai ser recepcionado por um rotariano, né? E para você ser rotariano, você tem que ter um convite de quem já está lá dentro. Então, esse bate-papo e essa participação dessa reunião, as pessoas com certeza vão ver em você um possível rotariano e convite não vai faltar, né? Então, sejam bem-vindos e a sociedade precisa de você e te agradece. Ok, tá bom. Kleber, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Tá? Obrigado, companheiro. Daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme, você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Cicobi. Faça parte. Você sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar? Parece que os termos são a mesma coisa, mas hoje a gente vai aprender juntos que existe uma diferença grande, uma diferença fundamental.
Quando a gente ouve, a gente ouve qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer estímulo sonoro que entra pelo nosso ouvido, a gente está ouvindo. Então a gente ouve a sirene do bombeiro, os barulhos da rua, o cachorro latindo. Isso é ouvir. Agora, escutar é diferente. Escutar é um ato voluntário. É quando você pega aquela coisa, aquele barulho, aquela fala que entra no seu ouvido e começa a prestar atenção. Você começa a se importar, você desvia e concentra o seu foco para aquilo que está sendo dito. E isso é escutar. Por que é importante essa diferença? Porque muitas vezes, você já ouviu aquela expressão, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? É exatamente isso que acontece quando a gente ouve, mas a gente não escuta as pessoas. Você já se sentiu dessa maneira? É como se você falasse com alguém e essa pessoa não te desse atenção. Não é uma sensação ruim para você? Você não se sente frustrado, você não se sente diminuído? É porque essa pessoa ouviu você, mas não te escutou. Isso é muito ruim, porque quando a gente se sente assim, que a pessoa está dando só atenção, mas é uma atenção parcial, que ela não está te dando importância, é muito ruim para a gente. Saber escutar é uma coisa difícil às vezes. Saber escutar vai muito de você realmente dar atenção para a pessoa, de você realmente dar importância para aquela pessoa, de você se esforçar, de você realmente tentar se colocar no lugar daquela pessoa para tentar entender qual é o ponto de vista daquela pessoa. Muitas vezes a gente está escutando a pessoa, mas já está aqui pensando no que vai dizer para ela. Então, de certa forma, as pessoas que fazem isso, elas não estão escutando realmente de uma maneira correta, porque elas estão aqui pensando no que vão dizer para aquela pessoa. Quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente se propõe a escutar aquela pessoa, você sabe muito bem, você consegue sentir quando aquela pessoa realmente está te escutando, quando aquela pessoa está te dando atenção. E quando você sente que ela está te dando atenção, aí você consegue sentir verdade naquela conversa. Você consegue internalizar coisas que aquela pessoa vai dizer para você, porque realmente foram coisas que foram ditas porque ela te escutou, ela te analisou, ela não te julgou, ela não teve nenhum preconceito com o que você falou. Essa é a diferença entre ouvir e escutar. Quais são as características de um verdadeiro escutador, de um bom escutador? O bom escutador, não sei nem se existe essa palavra, mas é só para a gente diferenciar do ouvinte. Um bom escutador, ele tem empatia, ou seja, ele sabe se colocar na posição da outra pessoa. Ele sabe olhar o problema pela ótica da outra pessoa. Um bom escutador, ele tem a mente aberta, ele não tem posições fechadas, ele não tem posições concretas, porque ele sabe que ninguém é dono absoluto da verdade e que muitas vezes, durante uma conversa, durante uma argumentação, a pessoa pode te convencer de coisas que inicialmente você não estava concordando muito. Então, um bom escutador, ele tem a sua mente aberta, ele está aberto para a opinião da outra pessoa. Um bom escutador, ele também é fundamental que ele aprenda a não ficar sempre na defensiva, principalmente quando a gente está ouvindo alguma coisa que nos desagrada. É muito comum quando a gente está sendo criticado, quando a gente está sendo alvo de alguma crítica, imediatamente a gente parte para a defensiva e quando não, para o ataque. Um bom escutador, ele ouve a crítica,
e ele consegue analisar friamente se existe alguma coisa de bom naquela crítica, se é uma crítica construtiva ou não. Porque as críticas, muitas vezes, elas vêm para nos ajudar a melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoas. Então, um bom escutador, ele não pode se fechar para as críticas. Tem que ser aberto, ouvi-las e saber separar o que é construtivo e o que é destrutivo. E para terminar, um bom escutador, ele é uma pessoa que tem domínio próprio. Ou seja, muitas vezes, no decorrer de uma conversa, às vezes os ânimos podem se exaltar. E aí, uma ou outra pessoa pode querer elevar o seu tom de voz, pode querer começar a se exasperar, mas o bom escutador, ele tem domínio próprio. Ele não se deixa controlar pela situação. Ele, ao contrário, ele controla a situação e ele não se deixa levar pelos ânimos exaltados. Assim como a Bíblia fala que a palavra branda aplaca a ira, o bom escutador, ele sabe exatamente manter a calma mesmo em situações difíceis. E aí, você entendeu a diferença entre ser um ouvinte e ser um escutador? Então, eu te convido a treinar a ser um bom escutador. Fique agora com o quadro Gotas do Saber. Aproveitando que a gente conversou sobre escutar, eu vou compartilhar com vocês um poema da Ana Giacomo, intitulado Dentro da Gente. O poema diz assim: é preciso saber ouvir, acolher, deixar que o outro entre dentro da gente, ouvir em silêncio, sem expulsá-lo por meio de argumentos e contra-razões. E é preciso saber falar. Somente sabem falar os que sabem fazer silêncio e ouvir. Como a gente já conversou, saber escutar o outro, saber escutar a esposa, o esposo, saber escutar os filhos, com certeza é uma arte que a gente pode ir exercitando. Quantas brigas, quantas confusões, quantos atritos poderiam ter sido evitados se a gente soubesse ouvir e escutar o outro sem conceitos e sem preconceitos. Então, eu te convido a aprender, a exercitar a arte de escutar. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. O Doutor Responde dessa noite, a gente vai responder uma dúvida da Josiane, lá do Novo Horizonte, que ela tem a seguinte questão: doutor, há 8 meses eu tive uma gravidez anembrionada. O que é isso? E para responder essa pergunta, nada melhor que o meu amigo Pedro, médico obstetra, que está aqui conosco e vai responder a dúvida da Josiane. Oi, Josiane. A gestação anembrionada é quando há a formação do saco gestacional, porém o embrião ele não desenvolve. Então, isso se dá basicamente por problemas genéticos, problemas cromossômicos, que não podem ser corrigidos com medicações nem procedimentos. O risco de recorrência ele é baixo, portanto, caso você engravide de novo, a chance de ocorrência é muito baixa. Espero ter te ajudado com essa questão.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader.